Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Seguinfo Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, consultor de cibersegurança, e no nosso vídeo de hoje falaremos sobre integridade, seu dado sem alterações. Integridade que é sim, Salabim, uma das três grandes propriedades ou um dos três grandes pilares de segurança da informação: integridade, confidencialidade e disponibilidade. Este é o primeiro vídeo de outros que vêm que tratam do mesmo assunto. Por exemplo, nosso próximo vídeo vai falar sobre hash, ou no plural hashes, que na verdade são algoritmos ou uma forma de aplicar e verificar a integridade dos objetos. Também falaremos em outro vídeo, por exemplo, sobre um ataque tradicional conhecido como Rainbow Table, uma tabela de arco-íris, como tem um vídeo na internet que fala. Bem, então integridade é o primeiro vídeo, faremos outros para abordar alguns detalhes, mas nosso foco neste vídeo aqui é entender do que se trata no mundo que vivemos hoje, integridade, e alguns exemplos, quando a gente trata do mundo digital, da importância desta propriedade. Vamos lá então, integridade. Pontapé inicial foi dado e neste vídeo falaremos sobre integridade. Temos um vídeo já no canal sobre confidencialidade e sabe-se lá quando teremos um sobre disponibilidade. Bem, por que diabos integridade é algo importante? Vamos a um exemplo. Suponhamos que aqui estão vocês com o smartphone de vocês que tem tela curvada e tira foto na vertical, ao contrário, invertida, com efeito de blurred ao fundo. E vocês estão querendo fazer o quê? Vocês estão querendo falar aqui com o servidor do banco, através do aplicativo que está aqui do banco, e vocês querem, basicamente, transferir o valor de R$100 para quem? Para um amigo. Vocês querem pegar isso aqui, botar num pacote, enviar para o banco pelo aplicativo, e vocês querem que o banco, através das suas propriedades de banco, transfira R$100 para este camarada aqui, que é o amigo de vocês, e é isso que deve ser feito. O que vocês não querem? Vocês seguramente não querem que alguém aqui no meio do caminho capture este pacote e mude ele para algo como R$1.000, em vez de amigo, transferir para hacker. De forma que quando o banco receba isso, ele, ao invés de transferir para amigo de vocês, transfira para este diabinho aqui. Não ficou muito... realmente não ficou muito bom esse diabinho, mas este é... ficou muito ruim. Esse é o hacker. Seguramente não queremos que o banco transfira mais do que deveria para alguém que não deveria. A propriedade que determina e que faz com que a informação que nós criamos original mantenha-se intacta é a propriedade da integridade. Logo, ela é muito importante. Vamos entender melhor agora como é que funciona isso. Pois bem, os objetos com que trabalhamos, eles devem manter a sua veracidade para serem íntegros, ou seja, a integridade faz com que os objetos mantenham a sua veracidade. E veracidade é exatamente o oposto de falso. E quando é que esse objeto ele fica falso? Ele fica falso quando ele recebe algum tipo de modificação. Qualquer tipo de modificação? Não. Cavinato, isso está complicado. Vamos deixar simples agora então. Quando a gente fala de integridade, nós sempre temos uma relação entre um agente e um objeto. O agente é aquele que pode ou não fazer alterações no objeto. E o objeto, para facilitar aqui, vamos considerar que é, por exemplo, um recurso ou um dado. Vamos pegar um dado aqui. Imagina que é uma planilha cheia de informações. Quando é que a gente perde a integridade? Chegamos num ponto importante. Existem duas formas de perder a integridade de um objeto. Ou seja, coisas que não são boas, né? O primeiro caso e o segundo caso. Vamos colocar os dois aqui já. Bom, para contar essa história do primeiro e do segundo caso, vamos pegar aqui o nosso agente e vamos colocar aqui, mais uma vez, um agente. E aqui está o nosso objeto, o nosso dado. E aqui está ele também. Pois bem, a primeira forma que faz com que o objeto perca sua integridade é quando este nosso agente ele faz alguma modificação, mas ele não tem
autorização para isso. Ou seja, nosso agente ele muda alguma coisa no nosso objeto, mas ele não tem autorização para isso. Não importa o que ele faça aqui, não importa se ele coloca a letra A, se ele coloca a letra B, o número X, a letra X, o arroba, não importa. O simples fato de ele não ter autorização para fazer isso e fazê-lo faz com que nosso objeto perca a integridade. No segundo caso, o nosso agente, ele tem autorização para mudar este objeto, mas ele o faz de forma incorreta. Por exemplo, vamos supor que a permissão dele é para trocar o valor aqui dentro que era 100, ele pode adicionar um 0 e deixar isso como 1000. Mas na verdade o que ele faz, seja de propósito ou não, é adicionar mais uma dezena de zeros neste documento. Embora nosso agente tivesse autorização para mexer, ele fez uma modificação indevida. Em qualquer um desses casos, o nosso objeto ele perdeu a sua integridade. Quando nós tratamos do mundo digital, nós temos basicamente 3 situações em que nós queremos que nosso dado, nosso objeto, esteja íntegro. Quando ele estiver em descanso, em movimento ou em processo. Como assim? Começamos pelo descanso. O dado está em descanso quando ele está, por exemplo, no SSD ou no HD. Ninguém está usando ele está lá e nós queremos que ele se mantenha íntegro, que ninguém possa fazer alguma alteração. Normalmente, para isso, usamos algum tipo de criptografia de disco para mantê-lo íntegro. Agora vamos supor que a gente queira pegar esse nosso objeto e queira fazer alguma operação. Queremos fazer uma operação com esse nosso objeto. Para isso, ele fica em processo, também conhecido como uso. E um caso muito tradicional é quando a gente leva esse dado para a memória RAM, por exemplo, ou quando a gente pega na nossa CPU e coloca esse dado em algum registro, alguns dos vários registros que temos lá, e fazemos alguma operação com ele. Se a gente colocar lá um valor de 10, por exemplo, a gente espera que ele continue 10 e não vire nem 100, nem 200, nem 11, nem nada disso. Queremos que ele se mantenha íntegro. E o terceiro caso, claro, é quando ele está em movimento. Esse, no mundo de redes e computadores, é o caso mais tradicional. Quando a gente tem esse dado que está aqui dentro desta máquina aqui, isso aqui é uma máquina 1, e a gente quer mandar esse dado lá para uma máquina 2, por exemplo. Então ele vai ter que passar aqui por roteadores, vai ter que passar por switches, etc, etc, etc. A gente vai enviar esse dado lá para a máquina 2 e nós queremos que em todo esse percurso ele mantenha a sua integridade. Afinal de contas, a gente não quer que aqui no meio do caminho alguém capture esse pacote, como um man in the middle, por exemplo, que ele capture este pacote e faça algum tipo de alteração que a máquina 2 vai receber. Então, integridade se preocupa com o dado em repouso ou descanso, em uso ou em processo e em movimento. No mundo de redes, principalmente quando ele estiver em movimento. Uma coisa muito interessante sobre integridade é que existe sim uma certa dependência de confidencialidade. E eu vou dizer para vocês por quê. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre hashes. E essa propriedade do hash, que ele é basicamente como se fosse um liquidificador gigante, em que não importa quantas vezes tu coloque este mesmo dado, este mesmo objeto dentro do liquidificador, ele sempre vai ter uma saída fixa, algo como, por exemplo, ABC. Se a gente pegar esse dado e jogar aqui dentro, vai sair sempre ABC. Agora, se a gente fizer qualquer tipo de alteração, a gente colocou uma linha a mais aqui dentro, a saída disso não vai ser mais ABC, vai ser XYZ, por exemplo. Muda completamente o resultado final quando a gente faz uma alteração no documento. Então, hashes são muito importantes pelo seguinte. Uma forma muito normal da gente validar uma informação digital é a seguinte. A gente pega aqui, por exemplo, este documento chamado de documento muito importante. Este é o nosso documento.
E para a gente provar que ele é ele mesmo, a gente coloca ele no nosso liquidificador gigante e disso vai sair uma letrinha, uma sopa de letrinhas, como 1, 2, 3, ABC, por exemplo. E este é o hash deste documento. Quando a gente for mandar isso para alguém, o que a gente costuma fazer é botar aqui um pedacinho a mais nessa informação com 1, 2, 3, ABC. De forma que, quando a gente envia isso lá para outra pessoa, outro agente, este cara aqui no caso, quando ele receber este documento, o que ele consegue fazer? Ele consegue quebrar isso aqui no meio, pegar o documento, jogar ele no seu próprio liquidificador, que curiosamente deveria extrair o mesmo valor, 1, 2, 3 ABC, ele pegaria esse valor de 1, 2, 3 ABC e agora iria comparar com o que foi enviado antes. Se o que ele calculou aqui localmente é exatamente o que veio no pacote, então ele sabe que esse documento não sofreu nenhuma alteração no meio do caminho. Maravilhoso, é uma propriedade dos hashes. A gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, vamos supor que este documento, mesmo caso, documento, foi enviado para alguém, do lado a gente tinha aqui o valor de 1, 2, 3 ABC, e estava sendo enviado, mas aí no meio do caminho alguém capturou esse documento e mudou ele da seguinte forma. Agora ele botou documentos, ele alterou, e como ele sabe que o hash não vai ser o mesmo, o que ele fez malandramente? Ele pegou este documento, jogou dentro do seu próprio liquidificador gigante de cálculo de hash, e disso saiu o seguinte, saiu algo como 345XYZ. E o que ele malandramente fez? Ele removeu tudo isso aqui então e adicionou esse 345XYZ e agora sim permitiu que esse arquivo continuasse seu caminho até chegar naquele mesmo amigão de antes. O que o amigão fez? Mesma coisa de antes, ele separou isso aqui no meio, pegou essa parte, jogou no seu próprio liquidificador gigante e o que saiu disso foi 345XYZ, ele comparou isso aqui com isso aqui, viu que está igual. Logo, ele ficou muito feliz, porque esse arquivo não deve ter sofrido alguma alteração. Percebam a bobagem que está acontecendo aqui? A bobagem é que a integridade ela é importante, a gente tem que verificar ela de alguma forma, mas se tu mandar o teu hash, o teu algoritmo, o teu protocolo de como manter a integridade junto com o pacote, alguém pode facilmente interceptar. Então, existe, e eu estou falando tudo isso só para deixar claro uma coisa aqui, existe uma dependência muito forte com a confidencialidade. No mundo normal, o que acontece? Normalmente tu vai ter o teu documento e tu vai ter também o teu hash, que era 1, 2, 3 ABC, se eu não me engano, e para que tu possa enviar isso de uma forma segura e que alguém possa depois capturar, receber do outro lado e verificar se o hash está correto, tu vai precisar, não vai dar para fugir disso, tu vai precisar de confidencialidade. Tu vai ter que encriptar este pacote que tu está mandando para que o outro lado decripte e ainda assim verifique se teve algum tipo de modificação neste envio. Bem, existe uma possibilidade de que você chegou neste momento do vídeo e está um pouco confuso. Sim. Sim, porque nós falamos de bastante coisa em pouco tempo. A estratégia daqui para frente, uma vez que a gente tem apresentado a ideia de integridade como um dos 3 grandes pilares de segurança da informação, é que a gente aborde outros temas relacionados nos próximos vídeos. O próximo, como já foi falado, vai falar sobre hash e vai chegar no detalhe do hash. Vamos falar sobre algumas das principais famílias, como a AMD qualquer coisa, como a MD5 e a família SHA, SHA-1, SHA-256, SHA-512. E a gente vai começar a entender melhor ainda como é que funcionam várias coisas do nosso dia a dia. Coisas como, por exemplo, a assinatura digital, extremamente dependente de hashes. Ou também como o nosso amigo Windows, nosso amigo Linux e como o nosso amigo macOS, como todos eles gravam as senhas. Vou dar spoiler, nenhum deles grava a senha do usuário. O que eles gravam é um hash da senha dos usuários. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos, vamos falar de mais alguns tipos de ataque que existem contra a integridade.
Dito isto, chegamos ao fim deste vídeo que falou sobre integridade. Acessem seguinfobrasil.com.br, conheçam o nosso curso de segurança em redes de computadores. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo ou enviem mensagem para contato@seguinfobrasil.com.br. Deixo aqui meu muito obrigado pelo tempo de vocês, provavelmente algo aí perto dos 15 minutos para quem chegou até o final, e voltem sempre, principalmente quando a gente tiver os próximos que vão falar sobre hash e assuntos relacionados. Um abraço e até mais.